18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão, e hoje com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos os ouvintes ligados aqui na 100.7 Mix FM Manaus. E você pode participar, interagir com a gente, né? É só mandar aí o seu alô pelo nosso WhatsApp. É o 994887592. Conseguiu anotar aí? 994887592. Manda o seu comentário, a sua foto, mensagem de texto, como é que tá a volta para casa, manda pra gente. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horas News. 18 horas. Trânsito. Agora 6 horas e 4 minutos em Manaus. André Meirelles, como é que está o trânsito esse horário aqui na cidade? Vamos agora saber pelas câmeras de monitoramento aqui do trânsito da Prefeitura de Manaus, aqui na Zona Norte, na Avenida Constantino Neri, com a Rua da Maromba, no sentido centro-bairro, o trânsito está lento, inclusive com forte retenção nesse momento, muitos veículos na via, e se puder, aí você que está nos acompanhando e não passou por essa via aqui pela Constantino Neri, evitar esse trecho aí que tá bastante ali carregado. Agora pela Avenida Djalma Batista, nas proximidades do Parque dos Bilhares, no sentido centro-bairro, o cenário é o mesmo, é trânsito lento, com muitos veículos, mas para quem segue no sentido contrário, né, o bairro Centro, é uma boa notícia, o fluxo está aí com uma excelente fluidez. Agora vamos para a Zona Leste aqui da capital amazonense, na Avenida Cosme Ferreira, com a Feira do Coroado, o trânsito está bastante carregado nesse trecho, vai se aproximando da Feira do Coroado ali, em ambos os sentidos, você vê um trânsito ali bastante carregado pelo local. E na Avenida Altaz Mirim, com a Rua Penetração 2, o trânsito está moderado e alguns trechos ali de lentidão. Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Rio Negro já começa a dar sinais de vazante em Manaus. Eu, Vanessa Lima, falo sobre o que esse cenário representa para o estado e quais são as expectativas para os próximos meses. Eu, André Meirelles, trago os detalhes sobre a operação da polícia contra grupo criminoso de tráfico internacional de drogas, com atuação nos estados do Amazonas e de Rondônia e com ramificações no sudeste do país. Reviravolta na política amazonense. Nova pesquisa do Instituto Veritá aponta a professora Maria do Carmo na liderança das intenções de voto para o governo do estado em empate técnico com o senador Omar Aziz. Os detalhes, eu, Kennethson Paste, conto logo mais aqui no 18 horas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas com a denúncia da falta de pagamento dos profissionais da saúde que trabalham para o governo do estado do Amazonas. Dessa vez, o diretor executivo da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Biotécnica, Raul Canal, foi às redes sociais e pediu providências para o Conselho Federal de Medicina. E no vídeo ele fala sobre a falta de pagamento de médicos que atuam nos serviços de pronto atendimento, os SPAs, aqui de Manaus. Ele denuncia que esses profissionais estão há 8 meses sem receber pelos serviços prestados. É uma situação absurda, inclusive já falamos aqui no 18 horas diversas vezes. E aí nesse vídeo, Karime, o diretor, o Raul Canal, ele cobra ali providências do governo do Amazonas e do Conselho Federal de Medicina. Exatamente. No vídeo, o diretor executivo, Raul Canal, ele afirma que a falta de pagamento compromete a valorização dos profissionais da saúde e, é claro, né, gente, lá na ponta, né, pode impactar também a continuidade da assistência prestada para a população. Vamos acompanhar um trecho do vídeo. Atenção, médicos do Brasil, Conselho Federal de Medicina. Eu tenho uma denúncia muito grave para fazer.
médicos, sobretudo generalistas, médicos plantonistas do estado do Amazonas, eles estão há 8 meses, isso mesmo, 8 meses sem receber salário. Há médico no Amazonas que não recebe desde outubro de 2025. O atual governador, Roberto Cidade, diz que não tem dinheiro, não tem capacidade econômica para pagar e nem sinaliza uma solução para o problema. Médicos passando dificuldade, trabalharam, deram plantões, fizeram cirurgias, fizeram partos, consultas, exames, todo o serviço prestado e não estão recebendo. Lembra da falta de respiradores durante a pandemia? Pois é, hoje falta de dinheiro para pagar honorários para os médicos. Eu apelo ao Conselho Federal de Medicina que faça uma intervenção, que vá até Manaus e tome alguma atitude face ao governo local. Nada justifica que um profissional, qualquer que seja ele, preste o serviço, trabalhe e não receba o seu salário. 18 horas. Mais uma vez, a crise na saúde pública do Amazonas volta a expor a situação enfrentada por profissionais e pacientes nas principais unidades hospitalares aqui do estado. Já falamos aqui no 18 horas sobre os funcionários terceirizados que atuam também no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e no Hospital Infantil Joãozinho, que também denunciaram aqui no programa no dia 27 de maio desse ano atrasos nos pagamentos, Karine. André Meirelles, essa situação continua há anos. Gestão de Wilson Lima conseguiu atrasar e aí o que a gente percebe é aquela história da bola de neve, só vai aumentando e piorando. O caso recente, inclusive, as críticas ao modelo de terceirização da saúde implementado durante a gestão do ex-governador Wilson Lima, com a entrega das unidades para organizações sociais como Ideias, que é o caso aí dessas terceirizadas e desses profissionais do João e Joãozinho, todos com salários atrasados. A promessa era melhorar a eficiência do sistema, mas o que a gente vê na prática é uma sequência de denúncias de atrasos e precarização dos serviços. O deputado estadual Wilker Barreto falou com a gente também a respeito dessa situação de atrasos de pagamento dos profissionais da saúde do estado. Vamos ouvir. Olha, Karine, vejo essa notícia com muita preocupação, porque eu já estive lá com o novo secretário, inclusive mediando algumas cooperativas médicas que me pediram essa reunião, e o combinado é que seria feito um cronograma para pelo menos se pagar o ano 2026. E isso precisa ser oficializado, porque senão nós vamos estar dando continuidade ao governo desastroso do que foi o ex-governador Wilson Lima, que mesmo com dinheiro em caixa, deixou a saúde, no que diz respeito às suas prestações de serviço em todas as áreas, no seu pior momento. Eu até arrisco dizer que eu não sei como essas contas serão aprovadas, tanto pelo Tribunal de Contas ou pela Assembleia Legislativa, porque eu nunca vi isso na história, você virar quase que um ano dentro do outro, devendo fornecedores, convenhamos, de serviços essenciais. A situação é caótica. O que o ex-governador Wilson Lima fez com o estado do Amazonas é digno de caso de polícia. Nós estamos no recesso e eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com os ouvintes da Mix, 18 horas, para que tenham certeza que da parte deste deputado estadual nós continuaremos firmes, cobrando um posicionamento da manutenção do fornecimento dos serviços essenciais: saúde, segurança e educação. 18 horas. E aqui no 18 horas também seguimos firmes, mostrando situações, cobrando firmeza nas soluções desses problemas nas áreas mais importantes da sociedade, que é educação, saúde e segurança pública. E a gente espera, é claro, que nessa situação da saúde pública o problema seja solucionado, resolvido o mais rápido possível e que, é claro, porque no fim das contas, quem paga, quem sofre, quem fica no prejuízo é a população. Então a gente espera aqui que realmente esses profissionais e a situação seja resolvida o mais breve possível. Você está ouvindo 18 horas.
E a Polícia Federal deflagrou hoje a operação para investigar um grupo criminoso de tráfico internacional de drogas com atuações nos estados aqui do Amazonas e de Rondônia, e com ramificações no sudeste do país. 2 prisões preventivas foram feitas aqui em Manaus. O repórter André Meirelles explica pra gente mais detalhes a respeito dessa operação. Então, André, os criminosos, eles escondiam a droga dentro de aparelhos de ar-condicionado. A criatividade não para nunca, né? Mais uma tática aí da organização criminosa. Muito boa noite mais uma vez para você, Karine, para você que está sintonizando agora aqui na 100.7. Foi uma operação da Polícia Federal chamada Sórdida Ventes. Cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva na capital amazonense. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas. Então, essas investigações, elas começaram logo depois de uma denúncia, de uma fiscalização feita ali pela Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF, no município de Humaitá, que fica aqui no interior do estado. Durante a abordagem, os agentes identificaram irregularidades na documentação de uma carga de aparelhos de ar-condicionado importados. Então, esse material ele foi encaminhado para a Receita Federal em Porto Velho, lá em Rondônia. Então, durante a inspeção, foram encontrados 63,4 quilos de entorpecentes que estavam escondidos ali dentro desses equipamentos, além de frascos de óleos de canabidiol. E no decorrer das investigações, a Polícia Federal identificou também outro flagrante. Dessa vez, drogas e fuzis de fabricação estrangeiras que foram localizados ali, escondidos no meio de uma suposta mudança de imóveis. E a Polícia Federal disse ainda que esse grupo criminoso atuava nos estados aqui do Amazonas e de Rondônia e também tinha ramificações na região sudeste do país. Eles faziam então essa comunicação entre si, tanto a organização criminosa que atua aqui no estado do Amazonas e em Rondônia, também com alguns estados ali da região sul, para fazer toda essa logística de movimentação do tráfico de drogas aqui do país também para outros países. Então, as investigações agora, elas continuam para identificar outros envolvidos no esquema e os alvos da operação vão poder responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. São operações da Polícia Federal que vão continuar aí nos próximos dias e a gente segue acompanhando, Karine. E a gente abordou esse assunto, essa questão do tráfico internacional de drogas e como ele está infiltrado na Amazônia e principalmente aqui no estado do Amazonas, na edição dessa segunda-feira aqui do 18 horas, inclusive apontando que a cocaína já é a 6ª commodity, gente, mais valiosa na balança econômica da Amazônia Legal e, é claro, passando pelo maior estado, que é o estado do Amazonas, escoando pelos rios aqui do estado, que já foram chamados até de rios de pó pelo ex-governador do estado do Amazonas, Tadeu de Souza, em entrevista à revista Veja. Ou seja, é um problema sério e que sem um devido investimento, principalmente em inteligência, a gente vai continuar enxugando o gelo, né? Então, a Polícia Federal, a Polícia do Estado do Amazonas continua lutando para evitar, né, essa facilidade que a gente tem aqui no estado do Amazonas. E o que a polícia consegue pegar e capturar, apreender durante essas operações corresponde a apenas 10% da droga que circula aqui pelo estado. Imagina só, né? Bom, é um problema grave que precisa ser enfrentado com todo o apoio do governo federal, governo do estado, é claro também, e as polícias, sem dúvida alguma. Uma outra atualização de casos a respeito desse assunto é que a Justiça Federal soltou o investigador da Polícia Civil do Amazonas, o Luciano de Souza Grangeiro, preso preventivamente pela Polícia Federal durante uma operação aqui em Manaus. Ele é investigado por suspeita de participar de um esquema de roubo de ouro ilegal e de integrar uma organização criminosa. Grangeiro foi preso no dia 9 de junho, mês passado, desse ano. Na época, a Polícia Federal informou que ele seria o piloto da viatura oficial, né, dessa organização, usada para transportar uma carga ilegal durante um assalto. Agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos. Você está ouvindo 18 horas.
Vamos falar de outro problema aqui do estado do Amazonas. Vamos falar sobre a violência contra a mulher. Um novo levantamento do Atlas da Violência revela que 2 a cada 3 mulheres vítimas de violência doméstica já tinham sofrido agressões. E a situação é mais grave aqui no Amazonas. Mesmo registrando o maior aumento de feminicídios no Brasil, o estado ainda não aderiu ao sistema de cooperação com o governo federal que permite integrar denúncias e agilizar o atendimento às vítimas de violência. Inclusive, já até falamos aí sobre a construção da Casa da Mulher Brasileira, que está parada. É a obra do governo do Amazonas com recursos federais de quase 13 milhões de reais e está parada há 3 anos. Isso durante a gestão de Wilson Lima, justamente depois do estado ter registrado o aumento desses 200% no número de feminicídios aqui no Amazonas nesse período de abril e maio de 2026, em comparação com o ano passado. Pois é, André, e mesmo com todos esses números alarmantes de violência contra a mulher, o governo do Amazonas não quis aderir ao sistema de proteção nacional contra a mulher. Vamos aos detalhes agora com Giné Araújo. Na prática, a parceria permitiria cruzar informações do Disque 180 com registros das polícias e órgãos estaduais, facilitando o atendimento às vítimas. É bom que se diga que o sistema de cooperação está em vigor desde janeiro de 2025, ou seja, quase 1 ano e meio de negligência, e as negociações ainda se arrastam por aqui. O Ministério das Mulheres diz que a adesão não exige investimentos, apenas a formalização do acordo, ou seja, é só preencher documentos, mas nem isso o governo do Amazonas fez. O Amazonas, aliás, como vocês disseram, está entre os 8 estados que ainda não assinaram o acordo de cooperação com o governo federal para integrar dados de violência contra a mulher por meio do Disque 180. De acordo com Eriana Azevedo, representante da União Brasileira de Mulheres no Amazonas, a demora representa mais um obstáculo para quem já enfrenta o medo, a ameaça e a agressão dentro de casa. Os dados apontados pelo Ministério da Justiça é de que o Amazonas ocupa o 2º lugar, dentre os estados com maior índice de violência contra a mulher, de feminicídio. E isso, para nós que estamos na ponta, no dia a dia, trabalhando com as mulheres, trabalhando essa questão dos direitos, de como romper relações tóxicas, relações abusivas, a gente vem sentindo na pele, algo que a gente já observava. E o que eu posso dizer aqui enquanto sociedade civil é que a gente precisa avançar muito mais, precisa de fato romper com a cultura do machismo. A violência contra a mulher, ela nunca acontece no tapa, ela nunca vai direto para o feminicídio. Sem a integração das informações, o compartilhamento de dados entre os órgãos pode ficar mais lento e dificultar a criação de políticas públicas mais eficientes para proteger as mulheres. Mas enquanto a burocracia se arrasta, as mulheres continuam pagando a conta aqui no Amazonas. Na contramão dos demais estados brasileiros, que reduziram os casos de feminicídio, o Amazonas triplicou os números entre abril e maio de 2026. O estado passou de 1 para 3 registros nesse intervalo, o que representa um aumento de 200%. Em todo o país, só em 2025, o Disque 180 registrou mais de 155 mil denúncias de violência contra a mulher no Brasil. Um número que reforça a urgência de menos papelada e mais proteção às mulheres na prática, mas que infelizmente aqui no Amazonas está sendo negligenciado pelo governo há exatos 1 ano e 5 meses. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E na noite dessa segunda-feira, um incêndio atingiu o apartamento no 8º andar de um condomínio na Ponta Negra. O prédio precisou ser evacuado, mas não houve feridos. Na semana passada, um outro incêndio num condomínio aqui, também da cidade de Manaus, terminou com a morte de um cachorrinho no pet da família. Ou seja, 2 incêndios em apartamentos registrados em menos de uma semana aqui em Manaus levantam um alerta para os cuidados dentro de casa. Diante dessas ocorrências, o Corpo de Bombeiros reforça
reforça os cuidados para evitar incêndios, como não sobrecarregar a tomada, né? Aquele monte de fiação, aquelas gambiarras que o pessoal costuma fazer, manter o botijão de gás em local seguro e saber como agir em caso de emergência. André Meirelles conversou com o bombeiro André Elias, que traz orientações importantes para a gente prevenir esse tipo de acidente. Vamos acompanhar. Um incêndio atingiu um apartamento no 8º andar de um condomínio na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, na noite dessa segunda-feira. Segundo moradores, o imóvel estava vazio quando o fogo começou. Não houve vítimas. Por segurança, todos os moradores da torre, que tem 18 andares, precisaram deixar o prédio durante a ocorrência. Eles só puderam retornar depois da liberação do Corpo de Bombeiros. As chamas ficaram confinadas em um quarto do apartamento e foram extintas com cerca de 500 litros de água do sistema do prédio do condomínio. 9 viaturas e 25 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atuaram na ocorrência. As causas do incêndio vão ser investigadas. Esse é o segundo incêndio registrado em condomínio em menos de uma semana na capital. Na última sexta-feira, um cachorro morreu durante um incêndio que atingiu um apartamento no 10º andar do condomínio Solar dos Franceses, no bairro Dom Pedro. Com os meses mais quentes e o verão chegando, os especialistas reforçam os cuidados em casa para evitar acidentes. O bombeiro André Elias alerta sobre um dos riscos mais comuns: as tomadas sobrecarregadas. A gente tem o costume de usar aquelas réguas, né? Aquele filtro de linha com inúmeros aparelhos eletrônicos na mesma tomada. Isso é uma prática que não é boa. Ela pode apresentar, portanto, sobrecarga na rede. O ideal é que se use um aparelho eletrônico por tomada. O bombeiro também orienta sobre o que pode e o que não pode fazer com os aparelhos eletrônicos ligados na tomada. Alguns aparelhos são para determinado tipo de tomada, como por exemplo de 20 amperes, solicitam mais da rede elétrica, tem uma potência maior, consequentemente gastam mais energia e podem ser mais perigosos no que tange a um possível incêndio. Desde que ele tenha o símbolo do Inmetro, óbvio, ele é um aparelho seguro se utilizado corretamente. Em caso de incêndio em local fechado, como prédios, André Elias orienta sobre como agir. Deixe o local imediatamente, utilizando as rotas de fuga e ligue para o Corpo de Bombeiros. Para evitar incêndio, as orientações são simples. Nunca sobrecarregue tomadas com vários aparelhos de alta potência. Mantenha botijões de gás em locais ventilados. Verifique as mangueiras regularmente e feche os registros quando não estiverem em uso. E mantenham materiais inflamáveis como álcool, velas e fósforos longe de fontes de calor. Nunca deixe panelas no fogo sem supervisão. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escuta essa, a partir da próxima segunda-feira, dia 13, os cartórios da capital vão ganhar uma nova função, que é emitir a carteira de identidade nacional, conhecida como a SIM. Exatamente, André. Serão 12 cartórios que passam a oferecer esse serviço, ampliando a rede de atendimento e trazendo mais praticidade para quem precisa solicitar aí o documento. A repórter Vanessa Lima conta mais pra gente sobre essa novidade que promete, sem dúvida alguma, facilitar bastante o acesso da população à nova identidade. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. A partir do dia 13 de julho, 12 cartórios da capital passam a emitir a nova carteira de identidade nacional. Isso significa que a rede de atendimento vai ficar maior e o acesso ao documento mais fácil para todo mundo. E essa novidade vem de um acordo entre várias instituições. Tudo para garantir que os cartórios possam oferecer esse serviço com segurança e eficiência. O acordo vale por 60 meses, ou seja, é uma parceria de longo prazo. Agora, falando de valores, quem escolher a versão em papel moeda vai pagar R$ 165. Já a versão em policarbonato, que só pode ser solicitada nos cartórios, sai por R$ 307. Mas é importante destacar, os agendamentos gratuitos feitos pelo Estado
continuam existindo normalmente. Os cartórios entram como uma alternativa a mais para quem prefere esse atendimento. Na prática, o cidadão vai poder escolher entre atendimento presencial ou atendimento prévio, dependendo da unidade. Mas atenção, mesmo sendo feito nos cartórios, todo o processo de validação continua sob responsabilidade do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo. É ele quem faz a checagem biométrica, biográfica e a conferência final antes da emissão do documento. Nessa primeira fase, o serviço estará disponível em 12 cartórios de Manaus e a expectativa é que seja expandido para outras unidades da capital e também para o interior. Para solicitar a carteira de identidade nacional, o cidadão precisa apresentar certidão atualizada, comprovante de residência, CPF e, se tiver, o RG anterior. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. Seguimos com o bloco de política do programa 18 horas. Vamos lançar lá, Kennedy Paz, uma nova pesquisa eleitoral mexeu com a disputa pelo governo do estado do Amazonas. O levantamento do Instituto Veritá mostra que a corrida está acirrada entre os principais pré-candidatos e dessa vez aparece a professora empresária Maria do Carmo como favorita. Bem pertinho, logo depois, em segundo lugar, aparece o senador Omar Aziz. Então, Kennedy Paz, traz pra gente esses números novos. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do 18 horas. Essa é uma pesquisa do Instituto Veritá que foi divulgada hoje, terça-feira, e traz pra gente esse novo panorama da corrida pelo governo do Amazonas. No cenário espontâneo, quando eleitor ele cita o nome do candidato sem receber uma lista, Maria do Carmo aparece com 35,9% das intenções de voto, enquanto que o senador Omar Aziz tem 32,6%. Com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, os dois estão em situação de empate técnico. Na sequência, vem o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, com 15% e Roberto Cidade, atual governador do estado, com 13,1%. Já no cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos eleitores, a ordem se mantém. Maria do Carmo registra 35,7%, Omar Aziz 31,9%, Davi Almeida 15,8% e Roberto Cidade com 14,9%. A pesquisa também simulou possíveis segundos turnos. No cenário entre Maria do Carmo e Omar Aziz, a disputa é ainda mais apertada. Maria fica com 50,3% contra 49,7%. Dentro da margem de erro também de 3 pontos percentuais, ou seja, empate técnico. Já em uma eventual disputa entre Maria do Carmo e Davi Almeida, a pré-candidata do PL aparece com 57,2%, enquanto Davi tem 42,8% dos votos válidos. Outro dado que chama a atenção é o da segunda opção de voto. Nesse cenário, Davi Almeida lidera com 27%, o que indica um espaço para buscar eleitores que ainda podem mudar de escolha durante a campanha. Na rejeição, Davi Almeida aparece em primeiro lugar com 31,8%, seguido por Omar Aziz com 26,6% e Maria do Carmo com 25,3%. Roberto Cidade é o pré-candidato com o menor índice de rejeição, segundo o levantamento. A pesquisa ouviu mais de 1.200 eleitores entre os dias 1º até o dia 5 de julho e tem margem de erro de 3 pontos percentuais. Está registrada no TRE Amazonas sob o número 03497/2026. Karime, volto com você. E seguimos de pesquisa, né? Porque a corrida pelas 2 vagas do Amazonas no Senado também tem números novos. A pesquisa Veritá, também divulgada hoje, mostra uma disputa bem apertada, principalmente pelo segundo voto do eleitor. Kennedy Paz traz pra gente os detalhes. Karime, a gente vai continuar falando dessa pesquisa que é o Instituto Veritá, que traz pra gente também um panorama sobre essa disputa no Senado. E tem 2 pessoas que acabam se destacando nesse cenário que a gente vai falar agora, que é o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, e o senador Eduardo Braga, do MDB. No primeiro cenário estimulado, em que o eleitor escolhe entre Alberto Neto, Eduardo Braga e Marcelo Ramos, Alberto Neto lidera com 38,8% das intenções de voto, enquanto que Eduardo Braga
Braga aparece em segundo, com 27,5%. Vale lembrar que nas eleições deste ano, cada eleitor poderá escolher 2 candidatos para o Senado, já que 2 das 3 vagas do Amazonas estarão em disputa. Por isso, a pesquisa também mediu o chamado segundo voto, desconsiderando o candidato escolhido na primeira opção. E nesse cenário, Eduardo Braga, ele lidera com 24,4%, seguido pelo senador Plínio Valério com 22,2% e na terceira posição aparece Capitão Alberto Neto com 17,8%. No cenário geral, considerando todos os nomes apresentados ao eleitor, Capitão Alberto Neto, ele aparece na liderança com 33,6% das intenções de voto, seguida pelo senador Eduardo Braga, que aparece com 30,1%. Na terceira posição, aparece Plínio Valério, com 17,5%, seguido por Marcelo Ramos, com 16,7%. Já o ex-governador Wilson Lima, ele aparece com apenas 8,6%. Marcos Jota aparece com 4,7%. Israel Munduruku e outro nome aparece com 2,2% cada. O levantamento, ele também mostra 9,5% dos votos brancos ou nulos. Já o índice de eleitores que não sabem ou não responderam chega a 75,1%, um número bastante alto que reforça como a disputa ainda está em aberto. Karime. É isso aí. Tem atualização também sobre as cadeiras na Câmara Municipal de Manaus. Depois de idas e vindas ao longo do dia, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do ex-vereador Elan Alencar. E com isso, Glória Carratti, ela segue no cargo. Kenneth, explica mais pra gente a respeito dessa história. Esse é um caso que tá dando o que falar, né, Karime? Olha só, esse caso tem movimentado bastante os bastidores da política amazonense e hoje, terça-feira, teve uma nova definição. O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, negou um pedido apresentado pela defesa de Elan Alencar para suspender a decisão que cassou o mandato do parlamentar por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. Na prática, a decisão mantém os efeitos do acórdão do TRE Amazonas e confirma a permanência da vereadora Glória Carratti na Câmara Municipal de Manaus. A dúvida surgiu porque mais cedo houve uma divulgação de que o TRE havia admitido o recurso especial da defesa de Elan Alencar para envio ao TSE. Essa decisão fez muita gente acreditar que a cassação estava suspensa, mas o TSE esclareceu o cenário. Ao analisar o pedido de urgência, o ministro entendeu que não existiu, neste momento, elementos jurídicos suficientes para suspender a decisão do TRE. Na decisão, Floriano de Azevedo Marques destaca que o partido não adotou as providências necessárias para corrigir a chapa após o indeferimento do registro da candidatura apontada como responsável pela fraude à cota de gênero, como a substituição da candidata ou a adequação do número de homens na disputa. Com isso, o entendimento é que a chapa descumpriu a legislação eleitoral. O recurso de Elan Alencar ainda será julgado pelo TSE, mas até que haja uma decisão definitiva sobre o mérito, a cassação continua valendo. Assim, Glória Carratti segue exercendo o mandato de vereadora e o cenário político na Câmara Municipal permanece, pelo menos por enquanto, sem novas alterações. Karime. Muito obrigada. Bloco de política com Kenneth Paz. Agora em Manaus, 6h36. Seguimos com o programa 18 horas até as 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. André Meirelles traz pra gente como é que está o movimento do trânsito aqui em Manaus. Muito boa noite para quem chega aqui com a gente na 100.7. Olha, o trânsito já começa a ganhar uma boa fluidez pela Avenida Constantino Neri com a Rua da Maromba. A gente começou o programa já falando que esse local, esse trecho estava bastante carregado, agora o trânsito já ganha uma melhor fluidez. E também pela Avenida Djalma Batista, ali nas proximidades do Parque dos Bilhares, naquela faixa ali de pedestre também. O trânsito está bastante tranquilo hoje, fluindo pela Avenida Djalma Batista. Da mesma forma na Cosme Ferreira, ali nas proximidades da Feira do Coroado, o trânsito tem muitos veículos pela via, mas também já começa a ganhar boa fluidez pelo local. Agora um trânsito um pouquinho mais carregado, mais pesado, é ali pela Altaz Mirim com a Rua Penetração 2, ali por ali, tá bastante carregado ainda esse trecho aí pela Zona Leste aqui da capital amazonense. E agora a gente vai saber a previsão do tempo
tempo com a Vanessa Lima, a repórter Vanessa Lima já está aqui nesse momento. Exato, daqui a pouquinho ela fala com a gente a respeito do tempo, porque agora, 6 horas e 37 minutos, vamos conversar com o repórter Kennedson Paes, que está lá no evento da campanha da pré-campanha, né, do lançamento da pré-campanha do atual governador Roberto Cidade para a reeleição ao governo do estado do Amazonas. Kennedson Paes, conta pra gente como é que foi, o que ele disse, quem estava por aí. Boa noite. Oi, Karine Leão, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui a 100.7 FM. Nós estamos agora aqui bem de frente para o governador Roberto Cidade. Governador, Rádio Mix aqui ao vivo, fala pra gente, tá tendo dificuldade? A gente vai ouvir agora o governador Roberto Cidade, que vai falar pra gente um pouco sobre esse panorama da política amazônica. Vamos ouvir. E o povo tá vendo isso. A gente acabou de ouvir agora o governador Roberto Cidade. Vamos tentar se aproximar um pouquinho mais para ver se a gente consegue falar com ele aqui ao vivo no programa 18 horas de hoje. Ele fala sobre essa pré-candidatura ao governo. Vamos ouvir. Feliz e estou pronto para o desafio, preparado para que a gente possa ter uma pré-candidatura ao governo no momento certo. A gente homologar a nossa candidatura e levar propostas, ideias, trabalhar pelo nosso estado. Nosso estado é um estado gigante e precisa ter um governo acolhedor, um governo presente, um governo que ajuda as pessoas, e eu estou fazendo isso e quero fazer muito mais. O que foi determinante, governador? As palavras agora, Roberto Cidade. Vamos ouvir agora sobre a decisão que ele fala para poder se candidatar. Tem que ser candidato à reeleição. A gente ouviu agora aqui o governador Roberto Cidade, que fala sobre esse momento de lançamento de sua candidatura ao governo do estado do Amazonas. É o pré-candidato à reeleição ao governo do estado do Amazonas. A gente vai ouvir agora um pouco sobre a questão em relação às alianças, Karine Leão e a todos os nossos ouvintes. Alianças pelo interior do estado do Amazonas para poder agora seguir em direção a essa corrida ao governo do estado. Vamos ouvir. Dois partidos grandes que federaram. Também temos o Podemos, o PSB também está aqui com a gente. E eu tenho certeza que nós vamos construir, dar mais um arco de aliança, vamos trazer pessoas boas do nosso lado para que a gente possa estar mais forte ainda na eleição e levar o nosso nome ao povo, e quem decide é o povo. O senhor discute a vice? Por isso, ouvimos agora aqui as palavras do governador Roberto Cidade. Foi questionado também, principalmente em relação ao nome de um possível vice, mas o governador Roberto Cidade fez questão de ressaltar que esse era o momento de lançamento da pré-candidatura ao governo do estado e de que o nome de um possível vice vai acontecer em um momento adequado. Esse não é o momento, pelo menos foi o que a gente recebeu de informações em relação à questão de vice. A gente vai tentar ainda continuar falando aqui com o governador. Vamos verificar se a gente consegue ouvir ele um pouquinho mais aqui rapidinho, ao vivo na Rádio Mix Manaus. Candidato ao governo. Desejo boa sorte para ela. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de diálogo, tenho uma boa relação com a Alessandra. Ela definiu ser pré-candidata a vice-governadora, mas eu estou em outro caminho. Aqui é a política do bem, construção de união. No momento certo, tivemos a oportunidade de conversar, vamos entender, mas nesse momento ela está aliada com a velha política. Obrigado. Governador, ao vivo aqui na Rádio Mix Manaus, governador, por favor. A gente está ao vivo agora na Rádio Mix Manaus. Conta pra gente sobre essa decisão, lançamento da pré-candidatura ao governo do estado. Como é que o senhor avalia o cenário agora para essas eleições? Olha, o cenário está aberto, todo mundo sabe que as eleições vão começar agora. Eu estava trabalhando, eu fiquei 90 dias dedicado de corpo e alma em governar o estado do Amazonas, fiz muita coisa em 90 dias. Então é momento da gente ter muita calma e começar a programar a nossa pré-campanha e depois a nossa campanha. Hoje o senhor tem o menor índice de rejeição e ainda assim está entre os mais preferidos, favoritos para essa disputa. Como é que o senhor vê esses números? Eu fico muito feliz e otimista com esses números. É momento da gente trabalhar, continuar fazendo o que tiver que ser feito e avançar cada vez mais. Muito obrigado, governador Roberto Cidade. Essas foram as palavras do governador, que falou exclusivamente aqui com a gente do 18 horas. Karine Leão, volto com você. Tá uma correria aqui. Imagino. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennedson Paes. 18 horas.
Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com a nossa repórter Vanessa Lima. Como é que vai ficar? Vai chover e amanhã também vai ter sol, dá pra fazer aquele bronze. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira nublada, abafada e com chuvas isoladas pela capital. A previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente nublado e chance baixa de chuva, cerca de 20%. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 8 de julho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, infelizmente, André Meirelles, a quarta começa com sol entre muitas nuvens, sensação de calor e alta umidade o dia todo. No período da tarde, vai chover sim, pancadas rápidas. E à noite, o céu fica mais limpo e sem previsão de chuva. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 90% a 100%. Vanessa Lima segue com a gente aqui no 18 horas para falar do começo da vazante dos rios do estado do Amazonas, né? Aqui em Manaus, o Negro já baixou 3 centímetros de ontem para hoje, não é isso? Exatamente, Karime. De ontem para hoje, o Rio Negro registrou uma queda de 3 centímetros e atingiu a cota de 28,40 metros. E esse movimento indica que a vazante oficialmente está ganhando força aqui em Manaus, apesar dessa redução do rio ainda ser considerada bem pequena. Segundo o monitoramento hidrológico, a vazante avança gradualmente em parte da bacia amazônica. Em Itacoatiara, o rio Amazonas desceu 2 centímetros e agora está marcando 13,61 metros. Já em Rondônia, o rio Madeira foi o que mais baixou, caiu 9 centímetros. E enquanto isso, em Tabatinga, o rio Solimões ficou estável, em 7,08 metros. No Médio Solimões, o cenário é parecido. Segundo a régua do flutuante base do Instituto Mamirauá, o Lago Tefé desceu 3 centímetros entre os dias 5 e 6 de julho, voltando para a marca de 19,13 metros. A boa notícia é que até o momento essa descida está acontecendo dentro da normalidade e sem sinais de vazante acelerada. Ainda assim, os órgãos de monitoramento seguem atentos ao comportamento dos rios, porque o ritmo da vazante influencia diretamente a navegação, o abastecimento das comunidades ribeirinhas, a pesca e diversas atividades econômicas no Amazonas. E nesse ano, o monitoramento ganha ainda mais importância diante da confirmação do El Niño extremo entre agosto e setembro, Karime, André e ouvintes. É, gente, tá chegando por aí. Vamos aguardar, porque também a previsão é daquele El Niño extremamente severo esse ano, né, Isso Vanessa? mesmo, nós estamos acompanhando todas as novidades, a gente está trazendo aqui para vocês no 18 horas em primeira mão. Muitíssimo obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Vamos voltar a conversar com o repórter Kennethson Paes, ele que está lá no evento do lançamento da pré-candidatura do governador Roberto Cidade à reeleição ao governo do estado do Amazonas. Kennethson, mais cedo você conversou com o atual vice-governador, o Serafim Correia, não é isso? Fala mais pra gente. Alô, Kennethson, você nos escuta? Bom, vamos seguir daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Kennethson Paes, que, gente, coletiva e evento de lançamento político é sempre muita confusão, não é, André Meirelles? Bom, vamos lá, a gente tem uma informação agora para estudantes. As inscrições gratuitas para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, começaram hoje, nessa terça-feira, e segue até sexta-feira agora, dia 10. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O ProUni, que é um programa do governo federal, oferece bolsas de estudo integrais e parciais com 50% do valor da mensalidade em curso de graduação e sequência de formação específica em instituições privadas do ensino superior, né? O candidato ele deve optar por concorrer aí às bolsas destinadas à ampla concorrência ou aquelas destinadas às pessoas com deficiências, PCDs e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas. E todas as informações sobre as regras desse processo seletivo estão no edital número 51/2026, publicado na última quarta-feira, dia 1º de julho, pelo Ministério da Educação. 18 horas. Economia.
E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,39%, cotado aos R$ 5,15. O euro também fechou em alta de 0,17% aos R$ 5,88. O Bitcoin fechou em queda de 0,07% aos R$ 331.318. Já o Bovespa fechou em queda de 0,32% aos 171.889 pontos. E levantamento revela que aumentou o número de empresas ligadas ao comércio e serviços aqui no estado do Amazonas. Entre maio e junho, esse número cresceu 0,75%, como explica o repórter André Meirelles. O comércio e os serviços são os motores da economia do Amazonas. Segundo o panorama econômico da Federação do Comércio do Estado, a FEComércio, os dois setores concentram 86,7% das empresas formais do Estado e lideram também na geração de empregos. De acordo com a Junta Comercial do Amazonas, o Estado tem 855.977 empresas formais, incluindo os microempreendedores individuais. Desse total, 768.088 são do comércio e dos serviços. Entre maio e junho, esse número cresceu 0,75%. Para a economista Michele Aracati, esse crescimento vem de um modelo regional a partir da reforma tributária. O crescimento expressivo dos setores de comércio e serviço no Amazonas, ele é resultado principalmente de um modelo regional resiliente e que se fortaleceu muito a partir da reforma tributária. Chama atenção também para o desafio que nós temos para os próximos anos, que é receber mais 200 empresas que vão se instalar no polo industrial de Manaus, em função aí principalmente do resultado da reforma tributária, o que traz para nós a possibilidade de nós termos aí um crescimento regional um pouco mais sustentável. No mercado de trabalho, os dois setores somavam 399.524 empregos formais em abril. Isso representa 68,4% de todos os vínculos com carteira assinada no Amazonas. Só em abril, foram abertas 1.542 novas vagas. Os números do PIB também impressionam. No primeiro trimestre de 2026, a economia amazonense cresceu 7,13% em relação ao mesmo período de 2025. Comércio e serviços avançaram 8,9% e responderam por 46,32% do PIB estadual. Na arrecadação, os dois setores recolheram 782 milhões de reais em ICMS só em maio, o equivalente a 55,4% de todo o ICMS do estado. Para a economista Michele Aracati, investimento e manutenção devem ser os principais focos dos órgãos para manter a economia do estado, como apresentado nos balanços. Em relação às políticas públicas essenciais aí para manter o crescimento e gerar ainda mais emprego nos próximos anos, o destaque é principalmente ligado à educação e às oportunidades a partir aí principalmente da qualificação do capital humano a nível técnico e a nível superior, né? O que fortalece principalmente o modelo Zona Franca de Manaus. Os indicadores de confiança também são positivos. O índice de confiança do empresário do comércio de Manaus chegou a 113,3 pontos em maio, em zona de otimismo. Já o índice de intenção de consumo das famílias atingiu 126 pontos, sinalizando que os amazonenses estão dispostos a gastar mais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, agora escuta essa. Manaus foi selecionada para participar de um projeto piloto do IBGE, que deve servir de base para a metodologia da primeira contagem nacional da população em situação de rua aqui do Brasil. O teste serve para ajustar as ferramentas de coleta de dados que serão utilizadas em todo o Brasil. O levantamento técnico ocorre em um momento em que os indicadores apontam a visibilidade dessa população
iluminação nas calçadas, praças e avenidas da cidade. E a repórter Odineia Araújo acompanha as atividades e traz os detalhes pra gente. Manaus será uma das 5 capitais a participar do teste do primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. O trabalho acontece entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro e vai servir para preparar a pesquisa oficial prevista para 2028. Para o presidente do IBGE, Márcio Postman, o censo é importante porque o Brasil ainda não sabe com precisão quantas pessoas vivem em situação de rua. Para o IBGE é uma reposição de uma dívida histórica, porque o Brasil tem censo demográfico realizado desde 1872. Foram 12 censos demográficos realizados e, seguindo a metodologia internacional, inclusive, nós levantamos a população que tem um endereço fixo, mas nós não levantamos a população que não tem endereço fixo. E o fenômeno que nós estamos acompanhando agora, em praticamente quase todas as cidades brasileiras, é uma presença de brasileiros que não têm um endereço fixo. Portanto, as vias públicas terminam sendo o local onde elas se encontram. Segundo Marta Antunes, gerente de povos e comunidades tradicionais do IBGE, a pesquisa será um desafio porque a equipe vai testar questionários e a forma de abordar pessoas que dormem nas ruas, em abrigos ou em ocupações. A gente está acostumado a fazer pesquisa domiciliar, empresarial, visitar estabelecimentos, domicílios. Agora a gente tem uma outra unidade de pesquisa, que são as pessoas que estão em situação de rua, ou nas ruas, ou em contexto de abrigamento, ou em ocupações. Então é todo um desafio novo para o IBGE, primeiro de localizar onde ele vai percorrer para encontrar essas pessoas e depois de fazer uma pesquisa, um censo que conte, qualifique, dê informação até hoje desconhecida. É um grupo invisibilizado, um grupo populacional específico invisibilizado das estatísticas oficiais, e as políticas públicas precisam desse dado. Quantos são, quanto tempo estão nas ruas, quais são as suas trajetórias, quais são as especificidades da população em situação de rua de Manaus, da região norte, da região sul, sudeste, centro-oeste, é o mesmo, é diferente. Sem dados, fica mais difícil planejar políticas públicas. O certo é que, enquanto o governo conta quem está nas ruas, milhares de brasileiros continuam esperando por moradia, emprego e dignidade. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Kennedson Paz, ele que está no evento do lançamento da pré-campanha ao governo do estado do Amazonas do atual governador Roberto Cidade. Então, Kennedson, fala mais pra gente. Oi, Karime Leão, muito boa noite novamente para você, para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix. Então, ainda há pouco aconteceu esse lançamento da pré-campanha do governador Roberto Cidade, a reeleição ao governo do estado do Amazonas. E antes do evento, no momentos antes que antecederam o evento, a gente teve a felicidade de conversarmos com o vice-governador, Serafim Corrêa, ele que falou pra gente sobre como é que ele avalia, Karime Leão, esse movimento de Roberto Cidade, porque houve um período agora inicial, foram 3 meses e alguns dias apenas, e agora já existe um movimento de lançamento de pré-campanha ao governo do estado. E quem deu a opinião foi Serafim Corrêa, vamos ouvi-lo. Eu avalio positivamente. O Roberto, nestes 2 meses, se mostrou uma pessoa madura, serena, equilibrada e que pôde conciliar e superar as dificuldades que foram muito grandes. Portanto, creio que ele está cacifado, credenciado para os próximos passos. Vamos em frente. 18 horas. Nós também ainda há pouco ouvimos, aqui nos bastidores da política, no nosso quadro, sobre a última pesquisa, que foi a Veritá, que apontou Roberto Cidade em 4º lugar nessa disputa. E sobre esses números que as pesquisas têm divulgado ao longo desses últimos períodos, a gente também questionou o Serafim Corrêa sobre o que ele avalia em relação a esses dados. Vamos ouvi-lo novamente. Ele ainda nem disse que é candidato e já está ali na proximidade dos demais. Então vamos dar tempo ao tempo. Pesquisa é uma fotografia daquele momento. Vamos dar tempo ao tempo. Vai ter a hora agora começa a plantação. Daqui a pouco é o tempo da colheita. Vamos em frente. 18 horas.
Agora, mais falando detalhadamente em relação à fala de Roberto Cidade, durante o seu discurso houve muitos momentos em que tanto o governador Roberto Cidade como o ex-governador também fizeram bastante críticas em relação aos seus opositores. Eles não citaram o nome especificamente, mas todos que estavam presentes, claro que conseguiram fazer a assimilação que era possivelmente em relação ao senador Omar Aziz, falando sobre velha política e várias outras situações. O fato é que Roberto Cidade fez questão de dizer que essa campanha ele quer levar não de forma combativa contra os seus adversários, mas sim tentando diálogo para poder fazer novos aliados e também evoluir nessa campanha eleitoral. Karime, a gente traz mais detalhes amanhã aqui no 18 horas. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E uma operação militar apreendeu mais de 3 toneladas de skunk aqui em Manaus. André Meirelles, você tem detalhes dessa operação? É isso mesmo, 3,4 toneladas de maconha do tipo skunk, avaliadas em quase 70 milhões de reais. Essa operação aconteceu ontem no bairro Colônia Antônio Aleixo, aqui na Zona Leste. A droga chegava da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, por via fluvial, e as equipes do BOP localizaram ali no Lago do Aleixo um bote de alumínio carregado com sacos de maconha. E ao perceberem a aproximação dos policiais, os criminosos abandonaram a embarcação e fugiram para uma área de mata. Então, além da droga, foi apreendida também uma motocicleta Honda Titan 150, usada também no apoio logístico do esquema. Todo o material foi encaminhado ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que segue com as investigações para identificar e prender os envolvidos. Karine. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um dado publicado hoje é de extrema importância para o combate à violência contra as mulheres. Nada menos que 2 a cada 3 mulheres vítimas de violência doméstica já tinham sofrido agressões antes. Os números constam no Atlas da Violência, estudo IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2/3 das mulheres que buscaram atendimento de saúde disseram que não era a primeira vez que sofriam as agressões. Ao todo, as unidades de saúde do país prestaram assistência a 186.177 mulheres vítimas de violência doméstica em 2024. Isso mostra que o agressor limita o acesso da mulher a redes de apoio, como familiares, amigos e serviços, e com isso amplia a dependência da vítima. Em muitos casos, essa trajetória contínua de violência culmina em feminicídios. Segundo os dados do Sistema de Saúde, 3.642 mulheres foram assassinadas no Brasil em um ano. O volume absoluto de casos permanece alarmante e evidencia a persistência da violência letal de gênero no país. E chama a atenção para a necessidade de aumentar e aprofundar as redes de apoio para que as mulheres possam ter segurança para denunciar e, com isso, aumentarem suas chances de ver seus agressores presos, julgados e condenados. 18 horas. 7 em ponto, 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite, André Meirelles. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.